Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, é onde nós vamos fazer uma reflexão à palavra de Deus. Mas antes de ler o texto, eu convido você a fazer uma oração comigo, para que Deus possa ministrar o seu coração. Ele é o único que pode chegar no seu coração de forma que verdadeiramente transforma, de forma que verdadeiramente cura, de forma que verdadeiramente toca no profundo do ser. A palavra de Deus chega, a palavra de Deus alcança e ela rompe com as barreiras, ela rompe com as máscaras, ela rompe com tudo que há de empecilho à nossa volta ou em torno do nosso coração para falar de amor. O que Deus vem falar é sobre amor. Pai querido, é na Tua infinita bondade e misericórdia que nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo para que a Tua palavra, Deus, penetre o nosso ser e que o Senhor venha, Deus amado, nos sondar nesta hora. O Senhor que nos conhece muito bem, assim como foi ministrado aqui antes mesmo, ó Deus, de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia muito bem. Então fale, ó Deus, exatamente aquilo que precisamos, ó Deus, ouvir da parte do Senhor. Muitas coisas, ó Deus, pode, Senhor amado, trazer o agrado, ó Deus, ao nosso coração, ou agradar os nossos ouvidos. Mas pela Tua palavra que nos ensina, o que nós precisamos, ó Deus, é ouvir aquilo que nos converte, aquilo que nos santifica, aquilo que nos edifica, aquilo que nos coloca os nossos pés, ó Deus, coloca os nossos pés firmes no chão da promessa, na vereda da justiça, Deus, olhando para o consumador, o autor da nossa vida e da nossa fé, para aquele que nos atraiu, o Espírito Santo do Senhor, para aquele que nos convenceu do pecado, da miséria, nos convenceu, Deus, da nossa dependência do Senhor. Então que assim continue, ó Deus, até completar, ó Deus, a Tua rica obra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Até o dia, ó Deus, em que houver respiração em nós. Até o dia, ó Deus, que os nossos olhos se fecharem e, como num passe, ó Deus, estar diante do Senhor para toda a eternidade. E que estejamos, ó Deus, de fato em Cristo Jesus. Que o Teu Evangelho esteja em nós, estejamos nas Tuas palavras, ó Deus. Ligados, ó Deus, ao Senhor. Totalmente, ó Deus, ligados, ó Deus, ao Senhor e ao Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 28. A partir do versículo 28, a palavra de Deus nos diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que Ele é o único, e não há outro senão Ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém? Como nós bem sabemos, Deus fala muito de amor. A palavra do Evangelho é
palavra de amor, e a própria palavra se refere a Deus como o próprio amor. Deus é amor. Essa é a substância de Deus, se é que nós podemos dizer assim como. Mas para que a gente compreenda a respeito do ser de Deus, e é bem diferente daquilo que nós contemplamos de uma forma secular, ou no mundo secular, ou até mesmo entre nós, de um amor que não é duradouro. O amor do Senhor, ele é para sempre, ele é eterno e ele é imutável. Ele não muda conforme a nossa vida, conforme a circunstância. Ele não muda quando eu me santifico mais, ele não muda quando eu peco. Ele tem uma estabilidade porque ele é o próprio Deus. Por isso, o amor de Deus, ele é imutável. Nós temos visto e contemplado um amor muito líquido na sociedade de uma forma geral, onde nós ouvimos declarações de amor e de forma assim bem corriqueira nós ouvimos isso nas redes sociais ou na mídia, onde pessoas chegam ali e fazem declarações de amor de umas para com as outras, mas em um instante esse amor ele desaparece, esse amor ele se torna apenas um discurso e acaba se tornando algo muito vazio. Eles amam, no mesmo dia deixam de amar, no dia seguinte começam a amar a outro, e assim eles vão chamando isso de amor. Por isso se tornou algo banal quando nós falamos de amor. E eu reafirmo aqui que muitos deixaram de crer no amor verdadeiro. Mas quando nós falamos do amor do Evangelho, do amor de Deus, é um amor puro, um amor simples, um amor verdadeiro, um amor sem igual. Melhor do que o do seu esposo, melhor do que o da sua esposa, um amor melhor do que o amor dos teus filhos, melhor do que o amor de mãe. E é comparado ao amor de mãe porque o amor de mãe ele sobressai. Ele tem suas particularidades, ele tem ali uma carga, ou um afeto maior, ou uma sensibilidade maior talvez. E vai dizer a palavra do Senhor que o amor de Deus, ele supera toda essa forma de amar, toda essa forma manifestada, toda essa forma visível de amor. E esse texto que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos vai falar sobre o amor a Deus sobre todas as coisas. Nós bem conhecemos, experimentamos e já ouvimos a respeito do amor de Deus pelas nossas vidas. Mas esse texto vem nos chamar a lapidar, a refletir sobre o amor que nós sentimos por Deus, sobre o grande mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas. O capítulo 11, o capítulo 12 do Evangelho de Marcos, vem aqui Jesus trazendo vários ensinamentos, como Jesus sempre fazia. Jesus estava sempre ensinando, Jesus estava sempre pregando a este povo, Jesus estava sempre dando exemplo, Jesus era o próprio exemplo, Jesus estava sempre trazendo algo visível para que eles compreendessem melhor as questões espirituais da vida, as questões espirituais da trajetória, da caminhada. E eles chegam diante de Jesus com várias perguntas, porque Jesus ali demonstrou e sempre demonstrou muita sabedoria. E eles começam a fazer algumas perguntas para Jesus, algumas delas bem capciosas, com a intenção de pegar Jesus, para ter um motivo para matar Jesus, porque essa era a intenção de alguns deles, ou de muitos deles. Então eles fazem algumas perguntas para que Jesus caia nessas perguntas e para que Jesus seja pego, para que Jesus seja ali crucificado, seja morto por eles, melhor dizendo. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, uma sabedoria divina, Jesus sempre respondia de forma certeira, respondia de forma sábia, respondia de forma inteligente, mas todas as respostas de Jesus sempre carregada com muito afeto, sempre carregada com muito amor. Até mesmo as respostas de Jesus que eram duras, as respostas de Jesus que eram firmes, essas sim também eram carregadas de muito amor da parte de Deus, porque a maior intenção de Jesus nas tuas palavras, na tua pregação, é para que eles viessem a compreender o reino dos céus, se convertessem dos teus maus caminhos, se rendessem ao Senhor e encontrassem a salvação.
Toda a pregação de Jesus, toda a palavra de Jesus gira em torno do amor que Deus sente pelos homens, pela humanidade. No capítulo de número 11, a partir do versículo 27, vai nos dizer aí, vai nos mostrar a respeito de uma pergunta que eles chegam até Jesus e Jesus faz uma outra pergunta para eles antes de respondê-los. E a partir do versículo 27 diz assim: então regressaram para Jerusalém e andando ele pelo templo vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, responder-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Então aqui Jesus, ao invés de responder, ele faz uma pergunta para aqueles que estavam perguntando a ele, aqueles que estavam questionando ele a respeito da sua autoridade, a respeito da autoridade espiritual que ele dizia e das coisas que ele fazia, e quando ele dizia ser filho de Deus, quando ele dizia ser filho do Pai, quando ele dizia ser o próprio Deus. Então Jesus diz assim, e eles respondei, e eles discorriam entre si: se dissermos do céu, dirá então, por que não acreditastes nele? E segue dizendo no versículo 32, se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus por sua vez lhes disse, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Eles chegam com a pergunta diante de Jesus para pegar Jesus, e Jesus faz uma pergunta para eles a respeito de João. As coisas de João é do céu, é do homem, de onde vem? E eles se encontram num beco sem saída, porque qualquer resposta que eles derem a Jesus, eles estão sem saída. Se eles falarem que não é de Deus, o profeta João era muito respeitado. Eles temiam que o povo pudesse vir até eles, tirar a própria vida. Agora, se eles disserem que é de Deus, eles têm que assumir que a mensagem de João, a mensagem de Jesus, é a mesma palavra, tem a mesma autoridade, carrega o mesmo Espírito. Então eles têm que admitir que isso vem de Deus. Então eles chegam até Jesus e dizem, nós não sabemos. E Jesus, de certa forma, vai dizer também, eu também não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Porque a intenção do coração deles é justamente questionar a autoridade de Jesus. E entrando no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 13, diz assim, e vem uma outra pergunta para Jesus. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Chegando disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas para a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhes deram, lhes trouxeram e perguntaram-lhe, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então as respostas de Jesus sempre centrada, sempre com a sabedoria do Espírito Santo. Eles questionam a autoridade de Jesus, eles questionam a respeito da responsabilidade que nós temos, e Jesus responde. E no capítulo 12, do 18 ao 27, os saduceus que não criam na ressurreição vão questionar Jesus a respeito da ressurreição, dizendo assim, havia uma mulher e o marido dela faleceu, e veio outro marido que é da mesma família, e se casou com ela, depois ele morreu e veio outro, e assim ele vai contando uma série de história, e eles perguntam assim, na ressurreição ela vai ser esposa de quem? E Jesus responde assim, vós não sabeis
que nos céus vocês não terão esposas, serão como os anjos? E Jesus vai respondendo todo esse questionamento, e ele responde a respeito da ressurreição. E chegando a essa pergunta do versículo e do texto que nós lemos, no versículo 28, dizendo: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo Jesus que lhe houvera respondido bem, perguntou mais uma pergunta na sequência com relação a Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus responde: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E ele usa estas palavras que estão ali em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4: ó Israel, ouve, o Senhor é o único Deus verdadeiro, único Deus vivo. Então ele nos chama a amar a esse Deus sobre todas as coisas, a ouvir. E quando nós pensamos a respeito do ouvir, quando nós lemos a respeito do ouvir, e as cartas de Apocalipse sempre está dizendo: aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz. E Jesus está dizendo: Israel, aquele que tem ouvido, ouça o que diz o Espírito. Aquele que tem entendimento, procure ouvir as palavras do Espírito. Aquele que consegue ouvir o meu discurso, a minha pregação, procure compreender qual é o propósito de Deus, procure entender qual é o propósito de Deus, procure se aprofundar no conhecimento de Deus, procure amar a Deus sobre todas as coisas. Uma vez que nós devemos amar a Deus, nós devemos conhecer a Deus, conhecer a sua palavra e se entregar em oração na presença de Deus, para que possamos verdadeiramente conhecer o único Deus verdadeiro e vivo. Então Jesus vem e dá essa palavra que eles conheciam muito bem, para dizer: vocês não podem ter um coração dividido, vocês não podem ter uma alma dividida, vocês têm que amar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força. O versículo 30: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, com tudo aquilo que compõe você, com tudo aquilo que pertence a você. E por que ele nos chama a adorar unicamente a Deus? Porque os homens, nós temos a tendência natural de criar deuses, entre aspas, deuses com D minúsculo, de substituir a Deus, de colocar coisas no lugar de Deus, de adorar coisas no lugar de Deus, de adorar outros seres no lugar de Deus, de adorar outras pessoas no lugar de Deus, de adorar bens materiais no lugar de Deus. Nós somos bons para fabricar outros deuses, nós fabricamos os nossos próprios deuses, a qual nós adoramos o trabalho, adoramos o fruto do trabalho, adoramos o dinheiro, adoramos o poder, adoramos o status, adoramos a aparência, adoramos tantas coisas no lugar de Deus. E ele está dizendo: Deus tem que ser amado sobre todas as coisas. O amor que você sente por Deus tem que superar o amor que você sente pelo seu esposo, pelos teus filhos. O amor que você sente por Deus tem que superar o amor que você sente pelos bens que você possui. O amor que você sente por Deus tem que superar o amor que você sente pelo seu trabalho, o amor que você sente pelas coisas que Deus te deu, o amor que você sente por tudo aquilo que pertence à sua vida. A sua adoração não pode ser fragmentada, o seu coração não pode ser dividido. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar o Senhor no seu devido lugar no nosso coração, preenchendo todo o nosso coração, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, para que vejamos a justiça de Deus, para que vejamos o poder de Deus, para que vejamos uma vida realmente transformada, um coração quebrantado, e possamos contemplar a face do Senhor. É importante, porque o amor é a coisa mais importante que Jesus diz que nos rodeia, que faz parte da nossa vida. Tanto é que na carta aos Coríntios ele vai dizer que sem amor nada se aproveita. Nada aproveita. Quando nós viemos à igreja, nós cantamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós pregamos, nós ofertamos, nós fazemos tudo aquilo que é da liturgia,
e no decorrer dos nossos dias, todas as coisas que fazemos, e na nossa casa, entre os nossos familiares, tudo que fazemos e vivemos, se não for em amor, se não for com esse vínculo do amor e da paz do Evangelho, nada tem proveito. Ouve, ó Israel, ouve, ó Igreja, aqueles que têm ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Eu não sei quais são os deuses, os falsos deuses que você, porventura, possa ter criado, desenvolvido na sua vida, mas tudo aquilo que toma o lugar do Senhor, tudo aquilo que substitui a presença de Deus, tudo aquilo que é trocado por Deus, se torna um Deus menor nas nossas vidas, se torna talvez um desviar da nossa conduta, do nosso coração, da nossa mente, do nosso propósito de vida, do nosso ministério, do nosso chamado, porque amar a Deus sobre todas as coisas é entregar de todo o coração, não pode ser parcial, tem que ser completo, tem que amar de forma completa e tem que adorá-lo de forma intensa. Não pode ser uma adoração fragmentada, não pode ser uma adoração pela metade, não pode ser algo que nós entregamos de qualquer forma na presença de Deus. Nós o adoramos e devemos o adorar de todo o nosso coração, com força e entendimento do nosso emocional, com a força e entendimento do nosso intelecto, com a força e entendimento da nossa razão, com a força e entendimento da nossa fé, com tudo aquilo que Deus nos deu, nos pertence. Amar a Deus sobre todas as coisas é priorizar a vida e a caminhada com Cristo. Amar o Senhor sobre todas as coisas. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele se revela ao nosso coração. Quanto mais contato nós temos com temor no nosso coração da Tua Palavra, mais nós aprendemos sobre esse Deus e mais podemos amá-lo. Como que nós poderíamos experimentar do próprio Deus, do Espírito Santo, e não amá-lo? E amar a Deus é de uma forma prática, é quando eu me interesso pelo que Deus se interessa, quando eu amo o que Deus ama, e quando eu faço o que Jesus fez. É quando eu vivo como Jesus viveu. Como eu posso não amar a igreja se Cristo ama a igreja? Como eu posso não amar os pecadores se Cristo ama os pecadores? Como eu posso não amar aquilo que Deus ama? E como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não estou obedecendo os teus mandamentos? Porque o Evangelho de João nos diz que aquele que ama verdadeiramente a Deus é aquele que obedece ao Senhor, aquele que anda nos teus mandamentos, aquele que observa os teus mandamentos. Como eu posso não ser generoso se eu afirmo que eu amo um Deus que é generoso comigo? Como eu posso não ter misericórdia se Deus é misericordioso? Como eu posso dizer que tenho uma vida com Deus se a minha vida não estiver coerente com a palavra? Como eu posso dizer que eu priorizo a Deus se o meu tempo com Deus tem sido escasso? Se eu não tenho passado tempo com Ele? Se Ele não tem entrado no meu quarto? Se Ele não tem entrado na minha vida? Se Ele não está presente no meu trabalho? Se Ele não está presente comigo quando caminho pela rua? Se Ele não está com você o tempo todo? Se você não o adora o tempo todo? Se o teu espírito não está conectado ao Senhor o tempo todo? Muitas coisas têm disputado o nosso coração, por isso Ele diz aqui, de todo o coração. Há muitas propostas, há muitas coisas para nos desviar a atenção daquilo que é prioridade da nossa vida, daquilo que é o significado do nosso chamado, daquilo que traz sentido, pelo qual nós fomos perdoados os nossos pecados, chamados para a Tua presença, para uma vida santificada. Como eu posso dizer que eu não amo a Deus, que eu amo a Deus, se eu não santifico a minha vida, se eu não estendo a mão, se eu não prego o Evangelho, se eu não falo do perdão, se eu não falo do amor? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se Deus, Ele sempre chega por último no meu dia, na minha escala de prioridade, na minha escala daquilo que eu vou fazer primeiro? O Senhor está em último. Quando eu estou cansado, sobrecarregado, quando o sono me toma, quando o cansaço me toma, eu vou dizer simplesmente: Deus, obrigado pelo dia. Eu preciso me achegar a Ele com prioridade no meu coração, entendendo que Ele é o bem maior.
amar a Deus sobre todas as coisas. É abrir mão de todas as coisas para colocá-las como algo secundário na sua vida. Quando Jesus estava tratando com as pessoas a qual ele pregava e ele confrontava e ele ensinava sempre o Evangelho, Jesus não fazia separação da vida deles do material com o espiritual, não separava o financeiro da conduta. Jesus tratava a pessoa como um todo. Jesus não dizia assim, você tem que converter o seu espírito, mas o bolso não precisa. Jesus não dizia isso. Não, você tem que converter o bolso, mas você como marido não precisa. Jesus também não dizia isso. Jesus tratava a pessoa como um todo, uma conversão completa de todo o coração. É quando nós convertemos o nosso espírito a Deus, o nosso coração a Deus, o nosso bolso a Deus, o nosso trabalho glorifica e honra a Deus, a nossa profissão glorifica a Deus, nós como filhos dentro de casa glorificamos a Deus, nós como pais, nós glorificamos a Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que me pertence, tudo que me compõe, toda substância em mim, tudo que é material, tudo que é imaterial, tudo que é espiritual, glorifica a Deus e ama a Deus e deve ser colocado a serviço de Deus e a serviço do reino, para que assim se torne visível o meu amor por Deus e outras pessoas venham querer, desejar a se entregar a esse Deus. Deus de bondade, Deus de maravilha. Deus não está dizendo assim, você tem que ser convertido só na igreja. Não, você tem que ser convertido na igreja, você tem que ser convertido no trabalho, você tem que ser convertido dentro de casa, você tem que ser convertido em todos os lugares. O Senhor está tratando do seu coração, o Senhor está tratando daquilo que é você como um todo, olhando para você e amando você dessa forma. As suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu coração, o que te pertence, o que é espírito, o que é espiritual, tudo tem que ser convertido, voltado em adoração a esse Deus maravilhoso. Jesus não dividia, então também nós não vamos dividir. O Senhor te chama para adorá-lo dessa forma. Todos os teus talentos, todos os teus dons, que sirva no reino de Deus, que sirva como adoração ao Senhor, que sirva como algo que se torne para você, embora natural, se torne algo espiritual, por causa da carga de amor que traz, por causa da carga de temor que traz no seu coração. Como você faz, o coração que você faz, como você se põe na presença de Deus, como você se comporta na presença de Deus, se você está glorificando o nome de Jesus, se o seu trabalho glorifica o nome de Jesus, se o seu caminhar glorifica a Deus, tudo que você faz com o seu corpo, o que você fala, o que você pensa, o que você guarda no coração, o que você tem na sua vida deve glorificar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, exaltar ao Senhor no falar, no trabalhar, nos talentos que temos, nos dons que temos, tudo a serviço do reino. E eu devo investir tempo da minha vida a entregar a esse Deus maravilhoso. E quando ele fala de todo o coração, porque a palavra afirma que do coração procede os desígnios da vida. Tudo que você faz na sua vida é porque está no seu coração. Tudo que nós falamos é porque está no nosso coração. Então, quando Deus vai pedir algo de nós, Ele diz, filho meu, dai-me o teu coração. Provérbios vai nos afirmar isso. E não pode ser parcial, ele tem que ser completo. As outras coisas você vai desfrutar como bênção, como coisas secundárias, quando Deus realmente for prioridade na sua vida. Quando a vida espiritual for para você importante, quando o seu coração estiver realmente inflamado a respeito de Deus. E ele vai dizer que é de todo o coração e de toda a tua alma. Então ele está dizendo daquilo que é emoção, daquilo que é sentimento, daquilo que está em você e daquilo que é você. Porque você não é simplesmente o que nós estamos vendo, não é simplesmente o corpo, você tem um corpo. Uns têm um corpo mais alto, outros têm um corpo mais baixo. Uns têm um corpo magrinho, outros têm um corpo mais gordinho. Cada um tem um corpo. Mas você é o que habita esse corpo. A alma
o que foi criado por Deus, aquilo que vem de Deus, e ele diz de toda a sua alma. Não o que é você, só o que é material? Não, o que há dentro de você, o que há imaterial em você, o que é invisível na sua vida, deve glorificar e deve adorar ao Senhor. Tem que ser com toda a alma, com todo o coração, com todo o ser. É algo que nos ensina que deve ser profundo, que deve ser intenso. Nós temos que aprender como adorar a Deus. E nós podemos até saber alguma coisa, mas nós temos que aprender como nos entregarmos mais ainda ao Senhor. E nós podemos perguntar para a nossa própria alma: por que que você foge de Deus? Perguntar para a nossa própria alma: por que que você não adora a Deus como convém? Por que que não oramos como convém? Por que que não somos como a corça que suspira pelas águas a respeito da presença de Deus? Por que que não nos entregamos na presença de Deus com facilidade? Por que que nós não somos educados pelo Evangelho com facilidade? Por que que nós não agradamos a Deus com facilidade? Por que que nós somos tão inclinados a fugir da presença de Deus? Quando você encontra alguém agradável, quando você encontra alguém que é educado com você, que é agradável com você, quando você encontra alguém que quer você bem, te quer bem e quer ver você bem sucedido, quer ver você alegre, quer ver você feliz, o natural é que você queira ficar próximo dessa pessoa. Você quer conviver com ela, você quer conversar com ela, você quer almoçar com ela, você quer dividir as coisas com ela, você quer dividir a alegria, a tristeza. Quando alguém te faz bem, a tendência é você ficar por perto. Agora eu te pergunto, por que que nós fugimos de Deus? Por que que nos distanciamos de Deus, uma vez que Deus é bom? Uma vez que Deus nos quer bem? Uma vez que Deus nos quer ver bem? Uma vez que Deus é amor? Se nós queremos ficar perto de pessoas agradáveis, deveríamos querer ficar ainda mais perto de Deus, ainda mais próximo do Senhor, ainda mais dedicados à vida espiritual, ainda mais voltados àquilo que é vontade de Deus, ainda mais prontos, ainda mais voluntários. Se Deus é bom, então eu deveria ser muito mais voluntário no meu coração, eu deveria estar sempre pronto a serviço do reino de Deus, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Agora, se muitas coisas vêm antes de Deus, talvez o nosso amor não seja verdadeiro como nós pensamos que é. Ou talvez ele é menor do que aquilo que nós achamos a respeito do nosso próprio amor com relação a Deus. Então eu tenho que jogar tudo para o alto. Você sabe que Jesus não ensinou isso. Jesus nos trata com responsabilidade. Ele está dizendo: eu quero ser o bem maior da sua vida. Eu quero ser priorizado. Eu paguei um alto preço pela sua vida e eu te chamei. Eu estou vendo o seu corpo, sei como você é por fora, mas onde está a sua alma? Eu te pergunto nessa noite: a sua alma está no céu? Eu estou vendo o seu corpo, mas onde está a sua alma? A sua alma está no inferno? Eu estou vendo o seu corpo, mas onde está a sua alma? A sua alma está em cima do muro? Eu estou vendo o seu corpo, mas onde está a sua alma? Onde estão os teus pensamentos? Onde você tem aplicado o seu coração? Qual é a prioridade da sua vida? O que tem enchido o seu coração? O que tem construído a sua caminhada e a sua vida? O que você vive faz de você um discípulo? O que você tem feito faz de você um seguidor de Cristo? A forma com que você vive faz de você um cidadão do céu? Você tem certeza da sua salvação? Você está convicto de que se Jesus voltar agora, você sobe com Ele conforme você tem vivido? Os dias que você tem vivido e a prioridade que você tem colocado no seu coração, você tem certeza de que você está no Evangelho, que o Evangelho está em você e que você está amando a Deus sobre todas as coisas como Ele te amou? Você tem certeza disso ou alguma dúvida foi gerada no seu coração?
Se há dúvida, então há o que refletir a respeito da caminhada. Se há o que pensar e o que repensar, então há também o que refletir. Tem que ser de todo o coração e tem que ser de toda a alma. Ele ainda nos diz que além de ser de toda a alma, tem que ser com todo o seu entendimento. Olha como Jesus vê o homem de uma forma completa. Já ouviu a expressão que Deus só quer o coração? Não é uma expressão do Evangelho, é claro. É Deus te tratando como um todo. Coração, alma, entendimento. Você só pode compreender o plano da salvação se o Espírito se revelar a você. Mas uma vez que o Espírito se revela a você, é sua responsabilidade se aprofundar na busca do Espírito Santo de Deus. Você já sabe da verdade, você já conhece a verdade, você já ouviu o Evangelho. Então, com todo entendimento, entender o propósito de Deus, pelo qual Ele te chamou e te resgatou, e o propósito de Deus, pelo qual Ele te colocou no lugar que você está, na família que você está, no trabalho que você está, na igreja que você congrega, nos lugares que vocês estão. Com todo entendimento é procurar entender aquilo que Deus chama e a capacidade intelectual, emocional, psicológica que Deus te deu para compreender o plano da salvação e colocar isso a serviço do reino. A serviço do reino. Segundo os estudiosos, nós temos aí cerca de, acho que 86, 89 bilhões de neurônios. Essa média. E, segundo eles, o homem usa cerca de 10%, por volta de 9 bilhões de neurônios. A capacidade do homem de compreender e de entender, ela é imensa. É claro que nós não usamos tudo isso. Se usarmos tudo isso, a nossa cabeça vai ferver. Porque é uma capacidade enorme de pensar, de processar as coisas. Mas o interessante é que nós desenvolvemos coisas super inteligentes e nós vamos aperfeiçoando as coisas que nós desenvolvemos. Agora, com relação ao reino de Deus, nós devemos colocar isso em prática também, porque esforçar para viver a vontade de Deus e para compreender a vontade de Deus, assim como nós nos esforçamos no trabalho, assim como nós nos esforçamos naquilo que gostamos de fazer, procurar entender o propósito do Senhor, porque não podemos entender só aquilo que nos convém. A nossa mente, o nosso mecanismo de defesa, ele nos bloqueia quando é aquilo que não nos interessa. Passa direto na nossa mente, no nosso cérebro, e a gente logo parte para um outro pensamento, outro comportamento, porque a gente não quer lidar com aquilo. Então, quando Jesus fala e vem, vocês têm que amar a Deus sobre todas as coisas, talvez isso passe assim como um relance da nossa vida, como uma brisa, e nós partimos para a próxima pauta, o próximo assunto, porque eu não quero refletir sobre isso, quando Deus fala que eu tenho que amá-lo com entendimento, com alma e coração. Então, amar a Deus com entendimento é colocar a sua inteligência, o seu intelecto, a sua inteligência emocional, a sua capacidade psicológica, tudo a favor da adoração a Deus, tudo a favor do reino, tudo a favor da sua vida espiritual, tudo que te pertence. Então a sua inteligência também, ela contribui para a sua vida espiritual e contribui para a adoração a Deus. Adorar a Deus com capacidade, servir a Deus com capacidade. A pessoa, ela chega no trabalho, ela é contratada, às vezes, o primeiro emprego, ou um emprego novo, rapidamente ela aprende tudo aquilo que é necessário, ela é dedicada, ela aprende com facilidade, ela é inteligente e ela garante a vaga do emprego, porque ela precisa do emprego, porque ela usou a inteligência, a capacidade e desenvolve muito bem o trabalho. Agora, quando se trata do reino de Deus, às vezes parece que nós somos desprovidos dessa capacidade.
Nós dizemos que não conseguimos, que não podemos, que não posso, que não consigo, que não sei fazer, que não tenho tempo para fazer, que não tenho condições para fazer, mas a inteligência é a mesma. O que Deus está dizendo é: compreenda que tudo aquilo que eu dei para vocês é para benefício da própria vida, mas também serve para me adorar. Vocês podem me adorar de forma inteligente, vocês podem me adorar com as emoções, podem me adorar com o psicológico, podem me adorar com o corpo, podem me adorar com a fala, podem me adorar com o trabalho, podem me adorar com os dons, com os talentos, com tudo aquilo que eu depositei na sua vida. Todas as coisas, todos os dons, as capacidades, as suas faculdades mental, deve estar a serviço do reino e adoração a Deus. Desenvolve bem no trabalho, desenvolve bem nas coisas que gosta, desenvolve bem em compreender coisas complicadas, complexas, consegue resolver problemas, assim que a gente fica admirado da inteligência do homem e da capacidade de criar, mas quando se trata do reino de Deus, ele se finge de burro, desprovido de capacidade e inteligência. Ele nega aquilo que Deus deu, e ele está dizendo assim: essa capacidade também é para adoração. Assim como você é capaz no trabalho, capaz na faculdade, capaz na escola, capaz de resolver problemas na sua vida, você deve ser capaz de servir ao reino. Você deve ser capaz de absorver e internalizar a verdade que é a palavra do Senhor. Em o nome de Jesus, amém? Você tem usado as suas faculdades mentais para adorar a Deus, a sua inteligência para adorar a Deus. Os seus dons servem para adorar a Deus. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é viver com eles. Você tem usado tudo que Deus tem te dado. Você aprende coisas difíceis na vida. Você vai se adaptando conforme a circunstância. Por que no primeira dificuldade no ministério nós desistimos? Por que nós não nos adaptamos também? Você resolve problemas complicadíssimos, por que você não desata os nós então da vida espiritual? Se a capacidade e a inteligência é a mesma, ela não aumentou e nem diminuiu, você continua sendo a mesma pessoa. Por que você não usa isso para acrescentar a sua espiritualidade a Deus? E ele vai dizer algo que completa esse versículo: não só com todo o teu entendimento, mas de toda a tua força, com coração, com alma, com entendimento e com força. E quando nós olhamos para o reino de Deus, nós sabemos que as coisas acontecem pelo Espírito Santo do Senhor. Mas se aplicarmos essa força no sentido de força de vontade, de querer, de desejo, nós podemos ir muito além do que nós já estamos vivendo. E nós podemos vivenciar no reino de Deus algo que supera aquilo que nós já vivemos até o dia de hoje. Para a gente não viver apenas de lembrança, apenas do passado. Uma das grandes dificuldades é que nós queimamos toda a nossa energia no trabalho. Nós trabalhamos, ainda tem mais energia no corpo, então nós vamos conseguir mais trabalho para trabalhar ainda, para ganhar mais dinheiro, e chega ao final esgotado, ao final do dia, ao final do mês, ao final da semana, ao final do ano, esgotado, e nós não temos energia para servir a Deus, porque não sobrou força para o reino, não sobrou força suficiente para servir o próximo, não sobrou força suficiente para socorrer alguém. Toda a força foi empregada em trabalho, resolução de problemas e coisas que eu gosto de fazer no meu dia a dia, mas não sobrou energia para o reino. Eu estou indisposto, eu estou sem tempo, eu estou sem condições, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não consigo porque eu estou cansado, sobrecarregado, muito cansado. Mas nós estamos cansados do reino de Deus. Eu te pergunto, o cansaço que
que você carrega e o cansaço que você tem é da obra do Espírito Santo de Deus, é da obra do reino de Deus. Ou você está cansado de trabalhar no reino, ou você está cansado de tantas outras coisas. De onde vem o seu maior cansaço? É do excesso de trabalho? Do excesso de preocupação? Vem da ansiedade? Vem do estilo de vida a qual você está se amoldando a este mundo? Caminhando de forma frenética, mas cuidando pouco da vida espiritual? Então tem que sobrar energia para adorar a Deus. E adorar com força, com entendimento, com alma, com vontade, com desejo. Eu quero dizer para você que nós somos tendenciosos a fugir de Deus. E para você viver no reino de Deus e cumprir o propósito de Deus, você vai ter que ter muita força de vontade. Deus opera aquilo que é sobrenatural em nós e Ele nos capacita. Uma vez capacitado, levanta e anda. Uma vez que você sabe que tem que orar, ore. Uma vez que você sabe que tem que priorizar o reino de Deus, priorize o reino de Deus. Porque se você chegar no reino de Deus e diante da presença de Deus, depois de ter queimado toda a vida, ter gastado toda a energia, toda a sua saúde, todo o seu tempo, só naquilo que é terreno, naquilo que é momentâneo, você não vai desfrutar daquilo que é eterno. Porque você não construiu nada eterno. Amar a Deus sobre todas as coisas, também com toda a sua força. Disposição para o reino, tempo para o reino, habilidade para o reino, inteligência na adoração, emoções concentradas na adoração, sentimentos concentrados na adoração, o corpo concentrado na adoração, a minha mente concentrada na adoração, a minha vida concentrada em adorar a Deus. E é por isso que nós encontramos tantas dificuldades. E nós devemos dedicar mais da nossa vida ao Deus que nos resgatou. Amar a Deus com entendimento é colocar tudo que você tem a serviço do reino, de todo o coração, emoção e desejo. Não é simplesmente nós cantarmos o ano todo, ouvirmos uma mensagem o ano todo e a vida não mudar. Se você ouve e a sua vida não muda, não há mudança de comportamento, de forma de pensar e de maneira de ver as coisas, então o Evangelho não está descendo ao seu coração. Você está resistindo à voz do Espírito Santo de Deus. O amor que o mundo prega ou diz que tem, e há amor verdadeiro lá fora também, entre pessoas, é claro que há amor entre amigos, amor familiar, entre aqueles que não conhecem o Evangelho, é claro que existe, mas de uma forma generalizada, é tudo muito líquido, superficial. Se o seu amor não for melhor do que isso com relação a Deus, talvez a sua vida também não seja diferente da vida deles, só porque você vem ao culto no domingo, só porque você canta, só porque você prega, só porque você carrega uma Bíblia, ou só porque você diz ser servo do Senhor, mesmo sem servir em nada. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus com intensidade. Se achegar à presença de Deus com intensidade. É ser intenso na vida do próximo. É ser intenso na vida da sua família. É ser intenso na adoração prática. O texto que nós lemos no início do culto, na primeira carta de João, diz que não ame de palavras, não ame de discurso, coloque-se em prática para que o amor de vocês apareça, para que ele se torne visível, para que vocês não fiquem sempre esperando receber algo de Deus ou de alguém, mas que vocês comecem a oferecer, comecem a entregar, comecem a ser voluntários, comecem a se oferecerem ao reino de Deus e a amar a Deus de uma forma prática, que você faz com o seu corpo, com a sua boca, com o seu intelecto, com tudo que você tem. Aprender a aplicar a capacidade que Deus nos deu a serviço da adoração verdadeira.
autêntica ao Senhor. Amém? Ministério de louvor. Se a vida com Deus não for assim, nós estamos mentindo para nós mesmos e não amamos a Deus sobre todas as coisas. Porque você tem uma alma, porque esse é você. Você tem entendimento porque Deus te deu inteligência. Você tem um coração onde reside os desejos da vida. E você tem força porque Deus te renova. Então você deve adorá-lo de coração, de alma, de entendimento e com toda a sua força. Então reserve energia, reserve força para adorar a Deus, para aplicar a sua vida espiritual, para experimentar da parte de Deus aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode realizar em nome de Jesus. Observe o quanto você é capaz no seu trabalho, o quanto você é capaz na escola, porque que no reino é diferente. Observe o quanto você gosta das pessoas que te amam e te fazem. Porque que com Deus é diferente. Vamos colocar de pé.